Eles fizeram o quê? Essa é por causa dos americanos que vieram, hã? Entraram na guerra, estão a vir com muita força. O leão da Roma, que é americano também. Então eles como estão lá no topo da pirâmide, eles ainda não sofrem danos assim na hora. Por isso começaram a sacrificar. Isso tudo que eles mandaram é sacrifício. Eles todos foram morrer. Eles próprios nem ousaram se aproximar. Teve um jovem que estava a participar no culto no quintal da frente. De repente, as mandíbulas dele prenderam. Não conseguia falar. Era visível a boca presa. Meu Deus! Ah, falaram que diziam que muitas crianças iriam perder. Estava a profetizar, enviar, mandar e nenhuma criança perdeu. Vocês lhe falaram o quê? Não lhe mandaram fogo. Não lhe dizer estás amarrado por quanto Elias está na sua terra. Tem muita conversa aí, pá. É? Mas diziam que muitas crianças iriam perder. Eu respondi que ninguém vai perder. Bem confundir. As crianças também conhecem quem é Elias muito forte quando o mestre foi visitar eles. Olha, e não somente as mesmas crianças já se defendem. Qualquer ataque ele vai falar, Elias já está na sua terra. E o demônio, então que vai fugir, vai lhe largar. Eu disse, Elias já está na sua terra, ninguém vai perder. E assim aconteceu. Só para você ver que houve mais preocupação na festa dos 21 do que dos 20. Deram conta, né? Lá também dos 20 eles atacaram. Atacaram, vocês sabem. Ficamos não sei quanto tempo. Mas no tocante a umas guerras diretas, né? Houve umas guerras aqui. Eles queriam mesmo criar a situação. Eles queriam matar alguém lá, deixar perder as crianças, depois incitarem as suas famílias a esta hora estarem a mandar nas redes sociais, não sei quem, aquela coisa toda que você já conhece. Darcy Macedo, eu vi o pai pela primeira vez e Deus fez as coisas de forma estrondosa, pois eu já ouvia pelas fotos, ele achava maluco pela aparência. Digo que nunca vi o homem nos dias de hoje a falar com tanta autoridade, tanta convicção, um homem cheio do Espírito Santo. Agradeço a Deus por permitir viver e festejar os 21 anos de existência. Pai, em nome de Jesus, liberta uma palavra para mim, pois eu começar de novo, quero ser transformado e por intermédio da obediência, o Espírito Santo possa alcançar a minha família. Abra a boca, Dárcia, faz assim. Vou te libertar. Oh, receba a libertação. Aleluia. Até os teus pensamentos serão sujeitos à obediência à palavra de Deus. E a tua família também, por intermédio de você, por intermédio do Espírito Santo, como você escreveu aqui, receba a libertação e por intermédio de você, o Espírito Santo vai libertar a tua família. Ouviu? Ele me achava de maluco. Tem alguém que escreveu nas redes sociais, no TikTok, a dizer assim: eles nos incitaram a odiar o homem. Afinal, é um grande homem de Deus, é um profeta de Deus. Não vale a pena. Estamos envergonhados. Ouviu? Essa vergonha, essas palavras que você está a ouvir que estão a vir falar os que não são pastores ou ministros no altar, é a palavra, porque você sabe que Satanás trabalha há uma lei, como é que se chama? Sei lá, imitação, vício na tropa. A lei da imitação, quer dizer que começa lá no comando e vai até a última pessoa. Eles falam a mesma palavra. Através dos demônios, né? Os demônios recebem ordens e possuem as pessoas. E as pessoas automaticamente são transtornadas, são inspiradas
a falar, a fazer o que o pai mandou. Pai deles, nesse caso. Não é meu pai, não. Então, e no tocante à religião, os membros são influenciados através do pregador. O pregador do maligno, cheio de demônios, feiticeiro, ele fala e os demônios vão e possuem as pessoas para lhes forçar a crer naquilo que o mentiroso falou. Eles teriam sido incitados contra mim e acreditavam que eu era um maluco. Porque isso, essa palavra soou em Angola e no mundo. Maluco, herege, falso profeta e outros nomes aí. Marcelino, que é uma forma de me destratar. Daí agora, já me via nas fotos e achava que era um maluco. Mas não começou com ela. Porque ninguém chama esses rastas aí do movimento rastafarismo de malucos. O cabelo do gangsta é maior que o meu. A diferença é que ele trança, né? Os fios do gangsta já chega lá embaixo. Ninguém fala ao gangsta que é maluco. Charles Bois também é rasta, né? Todos aqueles que desse movimento aí, eles adoravam o sul-africano, como é que é? Look double. Pan, 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 pan. Ayo, 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 ayo. Ninguém falou, esse tá a dançar esse maluco. Olha esse maluco aqui, esse maluco. Não. Não que eu seja um Rastafari. Porque o Rastafari é nazireu de Satanás. Vocês andam a pensar que aquilo aqui é moda. Não, desse ainda vou falar. Quando vocês veem esses movimentos aí do chamado Rastafarismo, isto não é moda. Isso está a mostrar, ou isso significa que eles são considerados os ungidos consagrados de Satanás. Bom, e o reino do diabo é imitação do reino de Deus. Tudo que está no reino de Deus está no reino do diabo, de forma imitativa. Ministérios, dons, tudo. Falsos frutos. Os frutos são inverso. O amor e o ódio, tudo antônimo aí. E vão se movimentando. Por isso Paulo falou dos frutos do Espírito e dos frutos da carne. Mas os que vêm no altar, os que pregam Deus, especialmente no cristianismo, eles fingem os frutos do Espírito Santo para capturarem as almas. Agora você veja, este movimento aí é o movimento dos nazireus de Satanás. Talvez o nome deles deveria ser esse. Mas como ninguém assume Satanás na terra, por isso eles arranjam outros nomes. Mas no mundo, no espírito, eles são chamados os consagrados de Satanás. Não significa que eles são os únicos consagrados, mas é um grupo de homens consagrados, sacerdotes de Satanás. Homens consagrados ao diabo. Por isso tem muitas regras lá. Não é só cabelo. Tem jejum. Quando eles dizem, inventam aqueles truques porque não, os animais devem ser cuidados, não é para ser comidos. É tudo só para trazer uma mentira na mente das pessoas. Mas senão, é jejum que eles estão a fazer. Eles estão a jejuar para Satanás. É um sacrifício de comerem só as ervas. Criaram os cabelos. Consagraram as suas cabeças ao diabo. Então são ungidos de Satanás. São consagrados de Satanás. Fazem grandes sacrifícios a Satanás. Da abstinência, como dos manjares não desejáveis. Ouviram? Por isso, eles mandam muita força. Estou a falar força espiritual de Satanás. Então, tem muita manifestação de Satanás na vida deles.
Você sabe o que estou a falar. Dons, inteligência, sabedoria da parte de Satanás. Hum? Uns são escritores de fama, outros são poetas. Em várias áreas do saber ou então da cultura, eles estão lá. E a matéria bem dominada. Está aí o ex-Rastafari, o Osman que te conta. Hum? E matéria bem dominada, quer dizer, onde eles estão, eles têm a excelência, o domínio. Se é escritor, é incrível, porque eles recebem revelação, eles são inspirados. Eles não são como mais ou menos um estudante que estuda, assim como eu era estudante, inteligente, com aquela sabedoria e depois com a dedicação, que a pessoa domina a matéria. Não, eles não. Muito mais que isso, eles se dedicam mais na consagração e recebem inspiração. Eles são inspirados a fazer as coisas. Se ele é um decorador, é incrível. Ele se destaca no meio dos outros decoradores. Se ele é pintor, é incrível. Você ainda vai ver se aquela pintura é mesmo pintura ou é fotografia. Parece que a pessoa está a falar, parece que é um vídeo. Parece que está a se mexer. É? Se for um poeta, é incrível. Se for cantor, é incrível. Ouviu? Por quê? Por causa da consagração. Pagaram um preço e recebem a recompensa que lhes advia para a sua condenação, claro. Como disse Paulo. E eles vivem longos anos a sacrificar. Por isso, entre eles, também tem os fracos. Aqueles que não cumprem as regras, esses não apanham nada. Não tem nada. Você vai ver um homem que vai te falar que há 50, 40, 30 anos que não passa navalha na sua cabeça. Há 40, 30, 20 que não come carne. Ouviu? Essa consagração chama-se consagração plena. Plenitude da consagração. Onde eles vivem uma vida inteira. Muitos e longos anos, uns até a morte. E outros vivem mais ou menos 30 anos, 20 anos. No fundo também quem já faz tempo já não sai mais. Se você vê, saiu, abandonou aquelas práticas. E para abandonar então, depois de tanto tempo a se consagrar, tem uma posição muito grande, tem que ser libertação. E depois eles terminam com olhos abertos. Porque o que acontece? É igual na Igreja Católica. Na Igreja Católica, quando a pessoa é muito devota, depois vai se tornar feiticeiro. Ou feiticeiro, é mais mulheres que eles gostam. Não que homens não, mas é mais. Antes não era. É só devoção. Ele pensa que é Deus. Ele pensa que é Deus que ele está a amar. É pela alma dele que ele está a fazer. Ele se entrega. Depois, antes ia somente, mas agora vai trazer já mesmo em casa. É uma capela em casa. Faz terços. Veja só, por exemplo, na igreja católica, as pessoas que fazem mais terços são os que têm mais, que têm mais sensibilidade às coisas espirituais. Por isso o terço não é coisa dos amadores, não. Todos fazem terços, mas há uns que são devotos, que fazem 50, 100 vezes de joelho, não sei quem. Eu vos falei a história do Padre Amadeu. Milonga conhece o Amadeu? Esses capuchinhos são os mais consagrados no catolicismo. O Padre Amadeu fazia terço no cemitério, madrugada, a girar no cemitério com o terço dele, só murmurar. No cemitério. Aquilo era a consagração. Tá aí o Camalém que está a sair de lá. Então, quando eles começam, tipo, estão a buscar Deus, depois de tanta devoção, automaticamente é levado à consagração. E vem um marabu, dentro mesmo da igreja, que vem e lhe consagra, lhe abre os olhos e já não é mais um devoto somente na superficialidade, mas já conhecendo as profundezas de Satanás. Assim também nesse movimento de rastafarismo. Começam a pensar que é Deus, Deus da África, da Etiópia, o rei, Deus, um Zambiampungo, e não sei quem, esse é o verdadeiro Deus, esses não sei quem, vieram nos enganar, os católicos, então vai indo, vai indo, vai indo, depois, quando entrar na profundidade, começa já a fazer pactos grandes, de sangue. E quando começam os pactos de sangue, conhecerá já as profundezas de Satanás, mas continuando
a sua consagração, ou até aumenta a consagração. E vai vendo os talentos, os dons do diabo, as manifestações satânicas, como inteligência, talento, tática, proeza nas coisas, exaltação, fama, tudo isso é uma vergonha quando os próprios cristãos é que estavam a me julgar. Veja só quando um Rastafari da verdade, que há anos ele anda com essas profecias, quando ele me vê, ele automaticamente ele se rende. Quantos Rastafari se renderam diante dele? Se renderam. Outros lhe falaram, não, é vosso companheiro. Ele disse, não. Isso aconteceu em Benguela, né? Falaram, o que tu dizes desse aqui, nesse aqui? Esse é vosso companheiro? Não, esse não é nosso companheiro. Este não é nosso companheiro. Um Rasta fala isso. Este não é Rasta, como vocês pensam. Esse aqui é outra semente. O que faltou é dizer, o Rasta dizer, nós imitamos neles. Esse é o original, o verdadeiro, que é o nazarismo, ou então o nazariado. E agora vêm os cristãos e vêm com as suas superficialidades e dizem assim, isso é no tempo da lei. No tempo da lei é que se fazia pacto de nazareado. Hoje, no tempo da graça, não. Então, o jejum era do tempo da lei. Por que eles jejuam agora? A oferta era do tempo da lei. Por que dão oferta agora? Os dízimos eram do tempo da lei. Por que dão dízimos agora? O amor era do tempo da lei. Amarás a Deus e ao teu próximo. Por que ainda dizem que amar faz parte do cristianismo? Eles não entenderam nada. Não entenderam. Ouviu? Ele tinha dito, esse é irmão de Moisés. Está a ouvir? Não, o Rastafari, quando lhe perguntaram se eu era companheiro deles, ele falou, não, este é irmão de Moisés. Estão a entender? Lembra-se da dupla? A dupla. Quem se lembra da dupla? O recorde da dupla. Sim. Elias e Moisés. Agora, infelizmente, pá. Mas sempre foi assim, né? Que os inimigos do homem são os próprios seus irmãos. Ele veio para os céus e os céus o rejeitaram. Agora terminou o tempo da guerra com ele. Sabiam disso? Vou vos dar um sinal. No dia que morreu Francisco, terminou a guerra com os cristãos desviados. Ok? Os ndoques no cristianismo perderam o norte naquele dia. Os falsos profetas e a mãe deles, que também é uma falsa profetisa, chamada Jezabel, perderam a guerra. A minha guerra agora é com os reis. Parecia que o Mário Barjona disse-me aquela pergunta que ele me fez, que muitos olhos, rostos dos pastores estavam chateados com a pergunta que ele me fez. Não é que são inimigos, não. Estavam chateados a dizer, você está a provocar o homem, mas nós estamos embora em festa. Porque ele lhe deram pergunta, ele violou, lhe deram pergunta, ele me falou assim, não, aquele veio na minha cabeça. Que você que viu, o homem ainda está a falar, não, vou aproveitar. Quando ele me perguntou a respeito da mulher e tal, o filho, não sei o que, ele disse lá embaixo, pastores, lhe acenderam os olhos e falaram, que é isso que você está fazendo? Você está a provocar o homem que está... Nós estamos aqui em festa. Você está mais lhe provocar, ele... E eu falei, Barjona, gostei, hein? Você não viu uma gigantei? É o que eu gosto de falar. Disse, queria lhe engolir com os olhos. Ele olhou, lhe acenderam os olhos. Estás a fazer o quê? Estás a provocar o homem. Estamos em paz, pá.
Olha o que o meu irmão estava a me falar. Ele estava a me falar assim hoje. Epa, ontem, como o dia da festa, devias falar uma mensagem de paz. Sendo dia de festa, né? Mensagem de paz, é dia da alegria. E eu lhe falei assim, não existe revolução pacífica. Quando se fala da revolução, é guerra desde a manhã até a noite. Ou então, desde o princípio até o fim da revolução. E eu lhe disse, deixar de usar a violência na revolução é fazer paz com o inimigo. E fazer paz com o inimigo é prolongar a guerra. Prolongar a guerra e chegar a ponto até de ser escravo, servo daqueles que você poupou. Disse, a revolução é com guerra, violência. Ok? Então, saibam disso. Foi quando eles perderam o norte. Por isso vocês estão a ver o silêncio. Nunca entenderam porque o silêncio, né? O silêncio da religião. Agora é o momento do barulho dos governantes. Esse é o tempo deles. Não, esse é o tempo deles. Talvez vão usar a mesma prudência que usou a prostituta mãe, que no tempo dela não abriu a boca. Eles também podem fazer isso como estão a fazer. Mas não, esse é o tempo deles. Já não é mais tempo nem do embondeiro, que é terra, nem do mar. Esse não é tempo do mar, nem tempo da terra, é tempo do céu. Céu não, do ar. Céu sou eu, eles não são do céu, não. São do ar. Por isso Paulo chamou as potestades do ar. Não deixam de ser céus. É chamadas regiões celestiais. A terceira região celestial, que representa todos os céus. São esses que devem falar. Senão já não é mais eles. Não é que eles estão a falar. Estou a falar que falavam. Por isso você vê as pessoas a virem despertando. Acabei de libertar agora uma senhora que pediu. Vocês ouviram? Você que veio agora. Disse que quando me via antes, achava que eu era maluco. Agora ontem é a primeira vez que ele teve contato comigo. Homem eloquente, que fala com certeza absoluta do que fala, com convicção, cheio do Espírito Santo, viu? Já ninguém lhe falou. Ele próprio, não sei se é mulher ou homem, eu acho que é mulher, testificou e agora está a justificar. Primeiro testificou e depois justificou. Seus filhos é que justificam a sabedoria do Pai. Sabe por quê? Porque o tempo deles acabou. Então falou o tempo dos irmãos inimigos. Quem são os inimigos? Os cristãos. Apesar de não conhecerem a Cristo e o Pai de Jesus, mas são cristãos. Esses são que a Bíblia chama o povo que se chama pelo nome do Senhor. Assim como Israel não deixou de ser Israel por se desviar, continuar a ser Israel. Mas agora, salvação não tem. Aí já a salvação é inegociável. Eles têm o nome do Senhor, mas não são do Senhor. Pela promessa, sim. Assim está a igreja de hoje. E a história se repete. Quem afrontaram Jesus Cristo não foram os gentios, não foram os filósofos, nem os romanos, não. Estou a falar filósofos, os epicureus, estoicos, que eram os gregos, nem tampouco os cirros, nem os libaneses, nem tampouco os romanos que governavam Israel. É só olhar que os judeus é que foram entregar Jesus a Roma, ao romano Pilato. Ele até não aceitou. Fez tudo. Não. Incitaram ele. Você tem que fazer isso. E com medo de um tumulto, de uma rebelião, foi obrigado a fazer. Porque assim o céu mandou, claro. Estão a entender? Sempre a história se repete. Agora o tempo deles acabou, né? Eu derrotei eles. Quando morreu a mãe deles, foi quando eles perderam o norte. E houve uma mudança do paradigma. É incrível.
como o mundo espiritual ele é tão ativo que você não imagina. Não são células, células adormecidas, não. Células ativas. Veja que aconteceu no espírito, fisicamente houve manifestação. Na hora. Silêncio profundo. Parece que, tipo, aqueles agentes da secreta que uma mensagem que se manda. Tipo, pronto, vamos falar aí, Unitel. Unitel manda mensagem para todos os números da Unitel que estão ativos. Ao mesmo tempo. É igual a eles. E não pense que eles mandaram mensagem. Não. Aconteceu no espírito, fisicamente. Piu, tudo mudou. Olha o pipiri. É muito forte, né? Não. Aconteceu no espírito, fisicamente houve manifestação. E rápida. Já ninguém comenta, ninguém fala, ninguém murmura, nem quer mais ouvir falar do Marcelino. Não, 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 não. Trazer o Marcelino na baila, nas suas reuniões ou nos seus encontros, é como se for lhes insultar, é como tomar limão. A pessoa está a tomar limão, não é limonada, mas com cara trancada. Ou então cloroquina. É assim como eles estão. Tomar não aspirina, não, cloriquina. Cloriquina. É mesmo assim, né? Há muito tempo também que eu ouvi desses negócios. Cloriquina. Tá certo, né? Ok. É assim. Agora, é um outro tempo. Esse é o tempo do pai. O filho, ou então a filha, perdeu. A mãe perdeu. Agora é o tempo do marido. Ou então, vamos lá, segundo a, a cronologia de homens que passaram na Terra, que desempenharam fisicamente, espiritualmente essa função. Herodias, aliás, filha de Herodias, Herodias, Herodes. Ou então, profetas de Baal, Jezabel, Acabe. Só que é muito, muito estranho. Quem morreu primeiro foi Acabe do que Jezabel. Era um Acabe, muito fraco. Foi fácil matar Acabe, mas não foi fácil matar Jezabel. Aí tem a ver também com as hierarquias. Porque Acabe desempenhava uma função que espiritualmente ele não tinha. Assim como foi o quem? Do Santox. Do Santox desempenhava uma função que não, espiritualmente ele não tinha. Era embora uma estrela. Johnny é uma lua. Tem. Nunca falei isso, né? Hã? Não sei se eles têm sol. Lá entre eles, não, não está escondido. Sol mesmo pleno. Uh-uh. No, como dizem os ingleses, never. Sei lá. Existem muitas surpresas. Senão aquele miúdo lá da segurança deles. Ele tem um pedaço de sol. Um pedaço assim. Nos 4 pedaços ele tem o primeiro pedaço. Aquele puto aí. Vocês conhecem aquele miúdo? Por isso me manda buena. Nem mesmo os cadeia conseguiram lhe matar. Zé Maria anda no cemitério. Ah, ele me fugiu, portal! Ele esteve aqui! Ele me fugiu! Ah. Já entenderam quem é que eu estou a falar, né? Os angolanos já entenderam, já apanharam. Então, parece que eu estou a vos contar a história. Estou a pregar. A igreja deve estar preparada. Derrotamos os profetas de Baal. Derrotamos a Jezabel. Mas ainda não derrotamos na sua plenitude os Acabes. Ainda Herodes está de pé. E não são pessoas, esses não são pessoas, é o sistema. Ok? Eu tive uma visão há muitos anos atrás. Eu contei essa visão ontem.
Vocês ouviram? Do meu jejum e os quatro poderes. Quem se lembra? Ok. Quando eu quebrei o jejum, volto a falar aqui, me foi mostrado, sempre foi assim, toda vez que eu não conseguisse um propósito, me mostravam onde eu fracassei. Então me foi mostrado por que que eu não consegui romper. Não que fui fraco, não. Não era possível. É impossível, humanamente falando. Você nem uma estrela dominaste, vais romper Satã. Que vai lhe romper como? Se fosse porque é só cobertura, tudo bem. Ele estava na guerra. Aquilo não é cobertura, estava na guerra. Eu vi milhões e milhões de escorpiões. São os exércitos. As chamadas hostes espirituais da maldade. Na primeira região celestial. Eu vi uma serpente à esquerda de Satã e uma à direita de Satã. Aí está o sistema que eu vos falei. O sistema está aí. Filha de Herodia, à esquerda Herodia, à direita o Herodes. E no meio o diabo. Ok? Quando vocês viram o silêncio, depois que tombou o Papa Azul. Vocês conhecem o Papa Azul? Automaticamente todos se calaram. Perderam o norte. E entrou agora o Papa da serpente à direita de Satanás. Quer dizer que uma serpente já tombou. Falta duas. Com o Popo Gigi, né? Ok? Por isso, esse tempo, a igreja tem que se preparar. Eles têm a espada, a Kalashnikov. Eles estão vestidos de vermelho. Eu também estou de vermelho. Guerra é guerra. É guerra. Isto é guerra. Não é festa, não. Isto é guerra. Não, não é festa. Cantam a partir de hoje. É guerra. Se eles se comportar como se comportou a mulher dele, vão se calar, vão morrer calados. Já viu alguém que morre calado? É muito forte, né? Isso aqui é violência muito grande. E me aconselham para fazer paz, ou então para deixar o discurso de guerra. Ei, ei, aqui está o meu pão, pá. O meu salário está aí. Vou comer o quê? Se eu não trabalhar. Senão vou morrer com fome. Eu tenho que trabalhar. Eu estou em guerra. Hã? Agora, se eles quiserem, que falem. Eu não tenho medo deles falarem. Se eu até gosto disso. Eu gostei quando a filha falou. No fim. Só que a mulher, eu estava a pensar que no fim falaria. Lhe esperei no fim, nada. Não falou.
Ah, na conta dele. Como diz aí a quem? Obra Lázaro. Agora é o tempo do marido. Se preparem. Eu não gosto que a guerra vos encontra distraídos. Para não acharem como uma coisa estranha. Para você não perguntar, mas como é que eles se agigantaram e abriram a boca e falaram se sempre tiveram medo? Não. A guerra tem regras, etapas. Por isso eu fiquei muito admirado porque que a prostituta não me respondeu. Porque isso também faz parte da guerra. É uma arma da guerra. Mas ela foi muito engenhosa. Então engoliram os sacos e até no espírito se manifestou que isso deu vantagem. Então, não digo vantagem, deu-lhes um tempinho de vida. Quando eu estava para lhe executar, me imploraram e me disseram: não te esquece que ele nunca te afrontou. E como no mundo espiritual, a justiça é como a roupa que se veste, e eu reconheci que isso aconteceu, nunca me afrontou e eu soltei ela. Não significa que ela vai viver para sempre, não. Foi levada para mais um andar lá em cima, onde eu vou lhe encontrar. Ok? Prolongaram a guerra, mas numa guerra onde ele não está. Talvez para manter as coisas em harmonia. Não pela força dele, mas por aquele que foi lhe esconder. Estão a entender? Agora que o Acabe não entrou agora, não penso que estou a falar que o Acabe entrou agora por causa do aniversário ou dos 21 anos. Não. Há 6 meses que os Acabes tomaram comando, ou então entraram na cor deles, na guerra deles, no lugar deles. Ok? A terceira parte do sistema, que é a última. Onde ele está, o marido? Eles podem falar. Estão a entender, né? Então, se falarem, já vos avisei. E eles não falam só. Eles têm espada. Ok? Se perseguirem, já vos avisei também. Mas uma coisa sei: Deus nunca perdeu batalha. Uma coisa eu sei: o crente nunca perdeu batalha. Uma coisa eu sei: a igreja do Deus vivo não será vencida. Estou a falar a igreja cujo Elias é o líder. Não será. Adiante foi vencida. Sem Jesus como líder no físico. Nem Pedro, nem Paulo estavam lá. Mas eles venceram. Essa aqui não. Ainda bem que eu estarei com vocês. Então, nós temos a palavra de Deus, que Jesus falou sobre nós. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra elas. Mas tem que esperar perseguições, tem que esperar difamação, calúnia, zombaria, humilhação, ou então, em suma, oposição. Um nécio, iletrado no tocante ao conhecimento da palavra, poderá perguntar: também vocês não diziam mais ou menos uma oposição, como aquele que aconteceu em Cabinda? Então você não dizia que Elias manda na terra? Por que, que os bruxos vos impediram realizar a atividade? Um exemplo só. Um nécio falaria isso. Ou então, entre nós, aquele que não tem conhecimento poderá ser vencido por essas mentiras. Não. Tribulação não é derrota. Por isso eu disse que o crente nunca perde batalha. O crente passa provas, o crente passa lutas, tem oposições. E todo tipo de tribulação chegam até o cristão. Mas não significa até quando ele chorar, quando ele perder, quando ele for humilhado, quando ele morrer. Até a morte não lhe vence. Se até a morte não vence o cristão, não é qualquer cristão, cristão de verdade. Agora imagina as tribulações no mundo presente, que não se comparam com a glória que será recebida. Então,
mais ou menos quando mataram Jesus, eles acharam que venceram Jesus, mas eles não sabiam. Mas os apóstolos sabiam, talvez por falta do Espírito Santo, ou então do entendimento das coisas, sim, também estavam tristes e cabisbaixos. Mas quando o Espírito Santo lhes abriu o seu entendimento, começaram a entender tudo que Jesus lhes falava, até os profetas. É incrível, analfabetos começaram a compreender até que os profetas falaram a respeito dele. Ok? Então, mas lá na aldeia, na cidade, havia festa. Matamos o perturbador. Ou então, quando mataram os apóstolos, fizeram festa. Matamos aquele que nos perturbava. O líder dos perturbadores. Mas não mataram a igreja. É só ver o que seguiu depois da morte de Cristo. Ou então dos apóstolos. Então, saibam disso, que uma tribulação, uma oposição, uma perca, uma humilhação, uma vergonha, não é derrota. Sendo conhecidos no céu, todas as coisas vão cooperar para o bem de nós. Sendo conhecidos no céu, o mesmo céu, aquele que está sentado no céu, ele tem esse como uma arma, incitar os nossos inimigos para virem tombar. E quando eles são incitados, não pensam que eles venham a tremer, eles venham de joelho diante, não, são incitados, significa Deus lhes dá força. Não é isso que Jesus falou? Nenhum poder terias contra mim se do alto não te fosse concedido. Isto é, o próprio Deus deu poder a Pilatos para agir naquele momento. Quero para soltá-lo, quero para condená-lo. Jesus estava a querer dizer que, não é a querer dizer, Jesus disse que tudo que você fizer, o céu é que vai te dar esse poder. Se me condenares, é o céu que te mandou para você me condenar. Se me soltares, é o céu que te mandou para você me soltar. É incrível quem somos nós. Ouviu? Uma dependência total. Nós temos uma dependência total nele e contamos a proteção total da parte dele. Ouviu? Quando eu deposito toda a minha confiança, a minha certeza, a minha fé nele, ele também me dá toda a sua segurança, proteção e todas as bênçãos do Evangelho, as promessas. É incrível. Então, tudo que me acontecer, eu vou rir. Vou dizer, oh, isso está acontecendo porque o céu está mandando. Então, essa fase, cuidado. Já vos avisei. Temos que estar preparados. O conhecimento é mais que o ouro, como disse Salomão. Sabedoria é mais que o ouro e a prata. Então, vós tendes a sabedoria do alto. Estamos a caminhar para a última etapa da última batalha de Elias com a oitava cabeça. Não estou a falar a sétima cabeça, que é miúdo, que em breve vai tomar banho mais cedo. Mas que o encontro, eu não digo ser milenário, é o encontro esperado entre Elias e a serpente. Vai acontecer. E a serpente faz tudo para evitar esse encontro. E sabe qual é a forma que ele evitou? Colocou os três poderes à frente dele. Os milhões e milhões, a primeira serpente e os seus exércitos, e a segunda serpente e as suas forças também. Quer homens como espíritos, hostes espirituais da maldade, príncipes das trevas, potestades do ar, comandados pelos principados. E tem ele. Então, ele colocou essas forças no terreno para impedir Elias chegar até ele. Em outras palavras, tu só chegarás até mim para que se cumpra o que está escrito na palavra. Quando você romper essas barreiras. Enquanto você não romper essas barreiras, esquece. E para romper tens que ser homem. Terás que ser homem. Nada do céu tu vais usar. É tudo mesmo lugar. Humanidade pura. O céu vai agir em ti como homem. E assim como homem tem os derrotado. Aleluia. E ainda vou lhes derrotar. E eu vou chegar até ele. Inevitavelmente.
O que ele temeu é o que vai lhe acontecer. O que ele tem evitado é o que vai acontecer. O encontro entre a mulher e a serpente. A primeira vez, a semente da mulher feriu-lhe a cabeça. Agora é a própria mãe. A mãe vai se encontrar com ele. Fala no filho: ok, agora é minha vez. Agora chegou a vez da mamã. Essa mãe é teimosa, né? Como ele luta. Quem é que já me viu como uma mulher? Quem? Uma mulher aguerrida, violenta, rápida. Quem? Quem que teve uma visão, viu, oh, mas só pode ser uma mulher violenta que você tem rapidez para agir. Dele. Hein? Uma mulher terrível. Só os pulos que ele dá. Os cacamaru, os cacatô. Os maiguer. Então, vai acontecer esse encontro. Inevitavelmente. Por isso, o Acabe, não gosto de falar o Acabe por causa de ser muito fraco. Vamos falar quem? O Herodes. O Herodes ou então o filho de Acabe, pronto. É que ousou mandar buscar o homem. Ouviu? O filho do Acabe vai se acigantar, vai mandar homens. Deixa! E esses todos vão ser consumidos aí no monte. Então, jamais, esqueço já, aquela é uma game, uma carta fora do baralho. O dia que tombou o azul foi o dia que o Jean também terminou o seu consulado, espiritualmente falando. De resto, só agora é só esperar. Ok? Por isso, cuidado. Já vos avisei. Para que não acheis como coisa estranha. E para terminar a minha mensagem, a palavra é esta: eu endurecerei a quem eu quiser endurecer, e terei misericórdia a quem eu ter misericórdia. O céu vai endurecer os nossos inimigos para poder lhes matar, para que o nome de Deus seja conhecido em todas as nações. Vocês estão a entender o preço da fama, né? E Deus é conhecido na terra através da sua igreja, de homens, seus homens. Ok? Então, quem faz o nome de Deus grande é o homem. Ou então, quem faz o nome de Deus conhecido na terra é o homem. Deus através do homem. Quem faz com que o nome de Deus seja blasfemado na terra é o homem, como está escrito. Por causa de vós, meu nome é blasfemado entre as nações, ou entre os gentios. Agora veja, também disse que o meu nome será grande, desde o nascimento do sol até o pôr do sol. Está a pensar o que é? Do nada, o nome de Deus seria grande desde o nascimento. Não. O nascimento do sol é o Oriente, onde está os poderes do marido. O pôr do sol é a mulher. Hã? Estão a ouvir? Onde está o quem? O azul.
Quer dizer que para que o nome do Senhor seja grande, conhecido, exaltado no Oriente e no Ocidente, tem que se vencer os dois poderes. Ah? Acharam um mistério aqui, né? Ou uma sabedoria, né? Mistério não, sabedoria. Estão a entender? Meu nome será grande, desde o nascimento do sol até o pôr do sol. Oriente, Ocidente. Ok? E para que o nome do Senhor seja grande, quer no Ocidente como no Oriente e vice-versa, quer no Oriente como no Ocidente, é preciso sujeitar os poderes do Ocidente e do Norte. Ou então do Oriente, do Ocidente e do Oriente. No Ocidente está a prostituta. No Oriente está o marido. Ásia, Europa. Estão a entender? Ásia, Europa. E são os dois polos que têm o monopólio do mundo, que escravizam os outros povos. E a África no meio dos dois. Bem controlada. A escrava. Por isso, tem que se preparar para essa guerra do Oriente. Agora, aqui, sendo o epicentro da guerra, tem aqui o representante deles. Quer dizer que as três guerras estão aqui também, estão aqui representadas aqui. As duas partes delas já foram extirpadas. Agora falta a terceira parte. O profeta, Deus fala isso através do profeta. Eu vou ferir as duas partes dela. E vou fazer passar a terceira parte no fogo. E essa terceira parte vai me invocar. E eu vou dizer, eis-me aqui. É só uma analogia. Aqui pode-se aplicar no homem que tem as três partes. Espírito, alma, corpo. A mortificação do espírito e da alma através da espada do espírito. E depois vem o corpo, que é passado no fogo, prova de fogo. Ok? E veja que depois de passar na prova de fogo, tem o brilho do sol, na sua plenitude, maior brilho, maior glória. Como o ouro, quando passa no fogo, brilha mais. A prata também, idem. Então, mas que é incrível que não seria tão fácil assim que o Oriente e o Ocidente levantassem as mãos santas para dizer: Santo, Santo é o Senhor. Porque as duas fortalezas são terríveis. Uma já caiu, juntamente com a filha dela. Então são duas. Me referi uma, Ocidente e o Oriente. A mãe e o marido. A mãe já tombou. O marido ainda está de pé. E o marido é que tem o monopólio de todo o poder. Riquezas, poder político, militar, sei lá, ciência, tudo isso. Porque a mulher tinha a sabedoria e o marido tem as ciências. Por isso você não vai ver que não tem cientistas aí. Lá na Roma não tem cientistas. Os cientistas estão aonde? Hã? Estão entendendo, né? Nos acabes. Sabedoria, ciência. Os que movimentam os exércitos
as leis, as riquezas, são os acabes. Estão a entender? Quer dizer que as pérolas mais preciosas não estão, não estavam na mulher, não. A mulher tinha até a safira. As quatro mais preciosas estão com os maridos. Você está disposto a ir a mim atrás para recuperarmos essas quatro pedras que faltam? Estão dispostos? Eu estou. E eu não dependo de se você vai ou não. Você se não ir, eu vou. Já? Aliás, já fui. Já estou. Eu vou perseguir essas pérolas todas. Todas elas. Até a outra desconhecida, que está com o chefe deles lá, que não faz parte dos quatro. Tem outra. A desconhecida. Então, podem falar, podem usar espada. Espada é perseguição. A única igreja que está isenta de perseguição é isso que fica. Porque onde eu estou. Vou falar isso com os pastores. Outros pastores têm que esperar retaliações e não sei o quê. E eu, porque eu sou uma autoridade. Vou entender porque que os reis da terra não me perseguem, não sei o quê. Querem saber, né? Querem saber? Eu sou uma dignidade. Me afrontar, me perseguir é violar as leis, as regras. Por quê? Nem mesmo Miguel ousou juízo, blasfêmia contra Satã. Quer dizer que o único que consegue que me afronta é só Satanás. Nem principados, nem reis, nem nada. Agora, porque eu comecei do zero, eles têm o direito de entrar na guerra espiritualmente, mas fisicamente não. Mais ou menos tirar a espada. Por isso você vê que é difícil ver. É incrível é o que você está a ouvir. Porque se respeta as hierarquias no mundo espiritual. Não estou a me referir à hierarquia que terei conquistado como homem crescendo. Não. A minha origem tem que ser respeitada. Passei lutas, oposições, faz parte da guerra. Mas no tocante a esse, por isso eu disse que fica, é a única que está isenta até 2029. Só quando entrar o Lúcifer na guerra é que pode fazer isso. Mas nesse período não. Então os outros lugares não é igreja de Elias. Não, não é para matar. Aquilo é para o bem da própria igreja. Se mais ou menos hoje chegar a fechar uma igreja num país ou numa província ou num bairro. Quem é que disse fechar a igreja? A igreja não fechou. Só como vão se multiplicar naquele território, você não pode imaginar. E aqueles vão morrer. E também só é possível quando o céu é que fez isso. Lhes incitou. E se forem incitados é para morrer. Então, por isso eu disse, o crente não... Oh, que coisa boa. Sabe, é um momento muito bacana. Eu desejei isso. Eu gosto. Eu amo. Ah, sim. Porque a exaltação é precedida disto.
Você não vê aquela perseguição só de palavras? O que é que trouxe? Naquela noite, ele disse: eu vou responder à perseguição com multidões. Não foi perseguição com calash. Não. Com palavras, com ódio, hã? Destratamentos e outros vexames. E o Senhor respondeu. Agora imagine quando estou a falar espada, é fechar igreja, perseguir igreja, usar não sei o quê. Oh. Quando isso acontecer, eles já vão morrer. Por isso, para morrerem, vão fazer isso comigo. Essa paz vai acabar. Essa paz vai acabar. Eu até pensei que a prostituta faria isso. Conhecendo ela, como ela tem aqueles, usando os seus peitos. Tá vendo, né? A prostituta usa os seus peitos, usa o seu corpo, o seu gincar para convencer o Acabe. Eu pensei que ele faria isso. Que ele falaria, como fez a filha. A filha foi no palácio, gincou, gincou. Uma filha que seduz o pai dele. Gincou, virou as costas. Hein? O Johnny tentou ficar um bocado tonto diante da menina que dançou na festa. Johnny se concentrou. Che, menina. Você não me aguenta, não. A menina saiu de lá, veio dar recado. Olha, não consegui seduzir o papai. Tentei, quase que aceitou, mas se concentrou. Eu estava esperando, não, mãe, você vai conseguir. A filha é inexperiente. Não estava aquelas mulheres que ainda não são do game. Estavam a começar agora no game. Não consegue capturar. Tem dificuldade de seduzir e tal. Mas agora a própria mãe grande. hã? A mãe grande já tem muita experiência. Eu pensei que a mãe grande poderia mesmo usar, mas também nada. Perdeu a batalha, ficou para trás. E pronto, tem que manter o silêncio. Agora, esse aqui não seduz. Aqueles seduziam ele. Esse aqui é ele. Tem medo, claro. E o perigo também de incitação. E só um incita. Nem o chefe deles, não. Quando você vê o chefe deles está lhes incitar, é o céu. Porque tem a prova da igreja e tem as provas de Elias. Estão entendendo, né? Olha, saber é isso aí. Não temais, pois maior é aquele que está convosco. Mas desistir da caminhada é um fracasso eterno. Precisais permanecer firme para alcançares o céu. Nada acontece contra aquele que ama a Deus se não provenir do próprio Deus. Pois está escrito: aconteceria alguma coisa na cidade, eu, o Senhor, não o faria. Ou então falaria e não haveria alguém para profetizar. Eu poderia bramir como um leão e não poderiam temer os humanos? Ou o laço sai do quê? Está a ver o laço, né? A armadilha. Sem agarrar nada. Não. Quando não for lá, Antônio, o animal, se não pisar no laço, o laço continua lá armado. Por isso, quando de longe você vê o laço está no ar, vai se concentrar se tem animal lá, não. Tá, ó, corda, mas vai ir em querer, vai ver que pisou lá o animal, mas pulou. O laço não conseguiu ligar. Porque também o que armou tal laço é inexperiente. Mas um périto não consegue pular. O laço é mais rápido que ele. Eu já cacei animais. Já armei laços. Já cacei gazela. Já cacei cabra do mato.
Ok? Para caça não. Para caça aquele só tem que ser com arma de fogo, rapaz. Então, a luta continua. Mas quando vocês verem isso, alegrem-se, porque a igreja precisa ser conhecida lá fora, como Elias também foi conhecido lá fora. E também o Elias precisa ser conhecido mais lá fora ainda, até nos recônicos lá. Enquanto Elias está a bater os poderes do Oriente, também a fama, aleluia, vai aumentando. Até nos confins da terra. Veja, por exemplo, Deus fala, e falou-me também a mim. Pede-me, Marcelino, e eu te daria as nações por herança. Essa palavra foi dada a Jesus de Nazaré e a mim também. Isso não é para qualquer um, não. E os confins da terra por possessão hereditária. Como é que é? Está a pensar que é só dizer, Pai, me dá as nações por herança e os confins da terra por possessão hereditária. É suficiente? Não é errado orar. Pedir. Quando é que as nações seriam por herança? Somente por uma petição, oração de petição. Não. Oraste e és levado no campo de batalha. Assim como foi com Israel. Receberam Canaã por herança. Mas pensaram que chegariam lá, tudo já estava livre. Não. Tem lá inimigo. Gigantes mesmo, né? Mas como então uma terra que nos foi dada por herança e tem lá homens armados, exércitos? Claro. Quando você marchar, eu marcho. Mas é tu que vai lhes remover, não sou eu, não. Eu só vou te ajudar. Pode acreditar. Pode acreditar. Porque que Elias, muitos pensam que Elias não pisou a Terra Santa. Elias pisou. Quem sabe que Moisés, aliás, Moisés esteve na Terra Santa. Não teve? Vocês sabiam? E não é essa pregação do Marco Feliciano que veio no Monte da Transfiguração. Deus veio lhe responder a oração. Os pentecostais são maus. Olha o que o Marco perguntava. Deus respondeu à oração de Moisés quando ele esteve no Monte da Transfiguração. Que é isso? A Terra Santa não se limita somente da além do Jordão. Hã? A Terra Santa vai até o Eufrates. É incrível. Tigre ou Eufrates, não? Os israelitas só recuperaram um pouquinho, se você não sabia. Eles não conseguiram. Vai até lá na margem do rio. Não é Jordão. Lá é Eufrates. Quem entregou as 2,5 tribos foi Josué? Metade de Manassés, Gade e mais quem? Quem se lembra? Foi Moisés. Sim. Então Moisés esteve lá. Antes de irem atravessar, entregou 2,5 tribos àquele território. Ele também estava lá. Ou então vocês pensassem que onde está o Monte Nebo onde ele morreu? É no deserto? Não. É na terra. Aí em Gileade. Aleluia. E por que Moisés conseguiu dar o terreno, ou então o território, às 2,5 tribos?
e não conseguiu entrar para entregar, senão Josué foi fazer isso. Que é o nível que ele alcançou. Não poder ir mais além. Vais ver que lá estavam os chamados touros de Bazã. Bazã se encontra naquele território. Bazã é muito forte. Fortes touros de Bazã. A luta continua, tá? E a vitória é no sangue de Jesus. A vitória é no sangue de Jesus. Vocês sabem quando o inimigo está apertado, se torna mais agressivo e violento. Lembra-se das palavras nada a perder? Esse termo se usa no campo de batalha. Quando alguém já perdeu tudo, então, ou tudo ou nada. E nós que já temos duas partes, não vamos repousar na sombra da bananeira. Pelo menos eu não. Para mim, ainda assim, a luta fica mais intensiva. Sabe o que eu estava a falar hoje? Ah, Senhor. Eu queria fazer um propósito de 180 dias. Por que, quem sabe, 180 dias por quê? Hã? Por que 180 dias? De agora em diante. Hã? Se alguém entende as minhas pegadas, onde eu estou a pisar, quem sabe? Porque o tempo que falta para os 4 anos, não é porque 4 anos é o fim da caminhada, não. O próximo quarto ano, falta só 6 meses. Até esse mês, são 6 meses. Amém? E depois, prosseguir. Não pense que 6 meses a guerra termina. Não. É uma etapa. E depois tem as outras. Antigamente eu fazia isso. Por isso eu gostava de fazer propósitos para romper aquele perímetro. Não tinha revelação, assim mais ou menos, das etapas. Mas queria terminar o ano. Queria começar o ano. Não, falta 6 meses do ano. Eu vou fazer esses 6 meses, 6 meses todos de consagração. Quer dizer, eu ocupava aquele tempo todo. É muito forte, né? Mas não posso fazer isso, porque estou num propósito permanente. Não há mais nada a inventar, senão continuar, mas como é que é? Quando o pai estava a fazer libertação, estava oração de libertação, levantaram ele muito rápido e levaram fora o obreiro. O obreiro caiu. Como assim? Naquela oração forte que eu fiz aí. Oh, meu Deus. Ah, faz parte, oh mulher. Ah, é muito forte, pá. A essência, isto. Sofia. A maior luta de Elias foi contra a idolatria em Israel, especialmente a adoração ao Deus Baal. Mestre, fala para nós qual será a maior luta de Elias nesse tempo. Mestre, o que representa o Monte Carmelo hoje? Hoje está o confronto entre a luz e as trevas nessa geração.
Ah, maior luta de Elias. Veio para lutar com tudo. Veja só, eu já falei. Lá estavam os profetas de Baal. E a líder deles, a Jezabel. Ouviu, Sofia? Profetas de Baal e Jezabel. E Baal era o deus da Jezabel. Ok? E hoje temos as igrejas evangélicas e também a mãe delas. Entendes? Baal, profetas de Baal, e Jezabel, e Baal é o deus deles. Hoje Baal é Satanás. E Acabe também adorava Baal. Então a idolatria hoje não está somente nas filhas, mas todo o sistema, como também ontem. Então, quem quiser romper com Baal hoje, tem que estar preparado para enfrentar todos os exércitos de Baal. Eu disse que Baal tem 3 exércitos. Você precisa, para destruir Baal na terra, tem que romper os 3 céus. Tem que romper as 3 fortalezas. E depois parar diante de Baal. Mas como Baal, ele não pode ser destruído agora. Pelo menos só lhe ferir. E depois, no tempo determinado, para lhe matar. Então, ao lhe ferir, ou então lhe derrotar, e lhe deixar vivo, gravemente ferido, então ele fica fraco. E o sistema também. E assim, uma grande colheita. E os templos de Baal destruídos já começaram. Vocês não viram uma imagem aí que tá passando na América? Bandidos foram atacar uma igreja dos Mármon, incendiaram a igreja. Você não anda a ver igrejas a caírem, evangélicas, católicas, até. A destruição já começou. Claro, no espírito com manifestações físicas. Então, Elias veio para destruir tudo. Todo o sistema. Filhas, mãe, marido. Ok? Monte Carmelo. Estás a ver quando Elias subiu no Monte Carmelo? O Monte Carmelo comigo foi aquele ataque dos pentecostais. Quando eu lhes falei, vai haver um Carmelo entre vocês e eu. Aquilo era muito espiritual. Ouviram? Hã? Não vamos dizer o que representa o monte hoje. Representa o desafio, o duelo, o confronto entre as filhas e Elias. E isso aconteceu há 3 anos e meio. E as filhas escolheram uma representante. E a representante foi a porta-voz, porque aquele foi o pensamento de todo o sistema, principalmente das filhas. Por isso, quando foram seduzir o quem? O Acabe, não foram só os que ficaram a fazer aquela confusão aí, não. Aquilo foram os representantes de todas as filhas. Foi lá o Siaka, Sica, não sei como é que é, aquela mulher aí. Estava lá, todos, uma comissão. Talvez foram em fases, em grupos, mas todos foram. Então, o duelo é afronta. E eu disse, quem vencer é que vai viver. Só que hoje, como a nossa guerra, ela é espiritual, com reflexo no físico. Por isso, nem todos pereceram.
Porque também naquele dia, nem todos os profetas de Baal morreram. Os que subiram é que morreram. Agora também, né, todos que afrontaram, uns já morreram, outros vão morrer. A não que se arrependam, por causa da misericórdia e o tempo que vivemos da graça. Né? Ontem nos contaram uma notícia dolorosa que veio do Carmona. Ele é até da minha terra. Conheço também ele. Talvez já não faço lembrança, mas o nome. Ele esteve aqui em Luanda e é tocuista. Os fanáticos tocuistas. Esteve com alguém que está lá na igreja, sei também quem é. Não precisa falar. Mas antes dele vir aqui, lá, parece que é o irmão dele, o filho dele, é da Stene, já lhe falava, cuidado. E ele falava mal de mim. Ele me conhece. Aquele fanatismo deles, sem eles, não há mais ninguém. E quando ele veio, foi, olha, eu achei o fulano, que era também da nossa igreja, saiu. Está lá na igreja do vosso não sei o quê. Eu ouvi a partida de Luanda, não sei quem que lhe falou isso. Não entendi bem também. Preciso inquirir isso aí. Que ele só sabe falar mal dos outros. Só sabe falar mal do... Ele acha que ele é o único. E esse parente dele lhe falou: cuidado. Todos que blasfemam, ofendem, afrontam o homem, morrem. E ele ignorou. Ah, eu toco para o grande profeta. Quem é ele? Hã? No dia seguinte, a perna ficou preta. Primeiro apanhou AVC. Depois a perna ficou preta. Nesse momento que nós estamos... Está internado, amputaram a perna. Catrumba, né? Eu te corto a perna e se eu quiser te dou com ele. Ouviu? Então esse é o duelo daqueles que tentam afrontar, blasfemar contra Elias. Tem um fim doloroso. Por isso a mulher, a mãe, foi muito inteligente. Ele sabe que Elias, ele te corta o braço, que Elias te lança no inferno. Para poupar os seus sacerdotes, teria lhes instruído a não responder como é que é? Os insultos de Elias. E eles obedeceram a regra do pai deles. E hoje há um silêncio muito profundo. O que é, Sofia? Onde está o confronto entre a luz e as trevas nessa geração? Ah, confronto mesmo esse que você ouviu, mulher. Elias é a luz. As trevas é todo o sistema. Começando das filhas, mãe e os maridos. Tudo é trevas. E o pai deles. Mas o inimigo de Elias não são eles. Não. Esse é só para fazer passeata. Só lhes arrebentar, lhes cortar as gargantas e passar, por quando são obstinados, são sacrificados. Elias não tem oposição. Só vai encontrar oposição no chefe deles, que também vai levar uma boa porrada, umas boas bendas. Como diz aí o Wilson. Também vai ser bem humilhado. A terra toda vai acompanhar aquela guerra. Todos que conhecem as profundezas de Satanás estarão a ver aquilo. Onde será humilhado diante dos seus capangas. Amém? Entendeste, obreira Sofia? Graças a Deus. Tá ligado. Então, essa é a exortação que eu vos trouxe aqui. Um povo avisado, preparado, um exército preparado, tem probabilidade de vencer a guerra do que um exército sem conhecimento. O meu povo sofre porque lhes falta conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vai vos libertar. Você que está doente no Zoom, põe a mão no lugar de enfermidade.
Oh Deus, meu Pai, que me enviou e me deu as folhas da árvore da vida e que me disse vai curar o povo. E eu os tenho curado desde 2019. Desde aquele ano que recebi as folhas, nunca mais parei. Milhares e milhares, para não falar milhões, já passaram nas minhas mãos, ó Pai. Antes mesmo do coronavírus, eu já os curava. Milhares e milhares foram curados de coronavírus. E até hoje eu continuo a fazer isso. E as folhas são inesgotáveis. Tuas fontes são inesgotáveis, Papai Celestial. Alguém está a chorar doente. Alguém está com dor. Coloca a mão no lugar da enfermidade. E Ele carregou sobre si as nossas dores. As nossas enfermidades Ele levou. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então receba agora. Glória a Deus. Tumores desapareçam. Câncer vai embora. As dores desapareçam. Diabetes, depressão, perturbação mental, possessão maligna desaparece. Tala desaparece. As portas se abram na tua vida. Quero para casamento, emprego, viagens, promoção, libertação dos céus em nome de Jesus. Oh, recebam para a glória de Jesus. O meu Deus vos abençoe. E vocês que estão a interceder pelas pessoas, que a palavra chegue até essa pessoa. Haja libertação, haja restauração, haja transformação, haja cura. Agora! Amém.